Olá, povo de Deus! Iniciando mais um episódio do Vida com Propósito. Lembrando você para entrar nas minhas redes sociais, Marcos Matos, e no Instagram todo dia nós temos uma frase de impacto, um tema abençoado para gerar transformação para você. Iniciando esse quadro com uma satisfação enorme, recebendo o meu convidado, o pastor Renato Trindade. Muito obrigado, pastor, por receber o nosso convite, estar presente. Prazer. Foi uma bênção, né, lhe receber aqui no quadro, tá? Tenho certeza que o quadro vai ficar ainda mais abençoado com a sua presença. Começando agora, eu vou pedir, com certeza o povo quer saber, quem é o pastor Renato Trindade? Pastor Renato Trindade é hoje um homem de 41 anos, que em novembro completa 15 anos de casado e que teve toda a sua história transformada pela igreja, toda a sua história transformada pela palavra de Deus, e um cara nascido num bairro humilde, aqui no Rio de Janeiro, que tudo que eu vivo hoje é porque eu acreditei numa palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Todos os lugares que eu vou, eu acabei de voltar agora de Cancún e eu fico assim, não tinha nada que está aqui. Mas eu sou hoje fruto de palavras proféticas e de acreditar nessas palavras. Hoje eu sou pastor da Elan Recreio, aqui no Rio de Janeiro, da Igreja Elan. Trabalho junto com o pastor Felipe Murdock, pai de 3 crianças lindas, Giovana, Jacob e Joshua. Fui pastor nos Estados Unidos por 6 anos e voltei para o Brasil, e hoje eu sou mais feliz aqui do que era lá, porque minha alegria é viver a palavra de Deus, né? Eu não tinha sonho americano, eu tinha um sonho ministerial, e eu tenho vivido ele intensamente no Brasil e estou vivendo um tempo maravilhoso. Obrigado por estar aqui, um prazer conhecer você como um amigo e conhecer essa ferramenta para abençoar a vida de pessoas. E fiquei muito alegre na nossa oração aqui, a gente abre o coração, isso me alegrou. E na oração o Marquinhos falou assim, olha, que se preciso o nosso nome seja escondido, esquecido, para que o nome de Jesus cresça. Então é um prazer estar aqui nesse quadro. Obrigado. Que benção, pastor. Eu achei muito interessante 2 pontos, que aí eu vou trazer aqui para a gente abordar, se você me permitir. Primeiro, você falou que foi pastor nos Estados Unidos, né? De acordo com uma resposta, você atendeu um chamado ministerial e migrou de nação e tudo mais. E você falou agora que você está tendo esse impacto ministerial, digamos assim, mais poderoso no Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho como é essa experiência de ser pastor nos Estados Unidos, a nível daquilo que Deus te entrega lá, de mensagem, o retorno das pessoas nos Estados Unidos e também no Brasil, para a gente poder falar um pouco dessa diferença de país, de ambiente profético e tudo mais. Olha, ser pastor fora, e minha primeira experiência pastoral foi fora, então me ajudou demais para compor, para montar a minha pegada pastoral hoje. Porque cedo, comecei lá fora com 33 anos, cedo eu consegui entender, eu precisei entender algo, que se eu mantivesse a minha teologia voltada para as necessidades, como é muito natural encontrar no Brasil, o meu ministério seria irrelevante. Então eu tive que desfocar das necessidades básicas das pessoas, como a chave da sua casa, a chave do seu carro, Deus vai te dar. Lá não cola, porque você compra uma BMW por 5 mil. Todo mundo tem chave, né? Então isso aí não cola. Então a gente teve que se adaptar, eu e Monique, minha esposa, entender que a palavra do Evangelho é uma palavra que transforma o indivíduo. Todos foram destituídos da glória de Deus e todos carecem de ser reconectados com ela. Quando a gente entende isso, eu fui forçado a entender isso muito cedo, você começa a resgatar a relevância da palavra de Deus. E isso fez com que a igreja andasse muito bem lá, muito bem. Porém, esse muito bem lá é restrito. Eu costumo dizer assim, Marcos, imagina se nós fôssemos angolanos aqui agora no Rio de Janeiro e eu fizesse uma igreja angolana. Eu ia estar limitado nesse mar de gente aos angolanos.
Então, o meu impacto seria menor por conta da proposta. Então, a diferença básica que eu vejo é essa. Eu não conseguia conectar num ambiente de 1000 casas, talvez eu conectaria com 50, que são as casas dos brasileiros. E isso limitava muito. Hoje, eu me sinto, assim, minha palavra, muito mais abrangente. Todos os condomínios aqui do redor da nossa igreja no Recreio, eu me sinto apto a conectar com todos eles e proporcionalmente o impacto ministerial está sendo maior. Talvez essa seja a minha maior alegria. Mas eu aprendi, resumindo, na luta que eu tive lá no início, eu aprendi que o evangelho, eu tenho até essa frase que eu sempre falo ela pregando, o evangelho só não dá resultado onde ele não é aplicado. Então essa questão da frieza, da falta de que a pessoa não queima, eu não levo isso como muito sério. Se você tiver a palavra correta e se você tiver a visão do evangelho correta, ele gera impacto em qualquer cultura, qualquer ambiente. Tremendo, porque é o que de fato vem no invisível, né? O poder de Deus. Exato. E você entende as necessidades do ser humano aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e o incrível que você falou, o poder de Deus, ele vai suprir todas as necessidades em qualquer lugar que você esteja, né? Você sendo um canal de Deus, você tendo uma vida no altar, né? Uma vida com Deus, e aí você ativa esse poder de Deus na sua vida, aí você libera isso para independente qual pessoa, qual país, qual classe social, e aí você vê esse impacto. E é interessante porque a gente pode levar o exemplo dos Estados Unidos, que de fato a facilidade lá do carro é muito comum, né? Dificilmente vai ter alguém sem carro, porque o acesso é muito fácil, o poder aquisitivo, o dinheiro lá tem aquele poder de compra muito maior do que o Brasil, né? E aí, mas o interessante é que mesmo pessoas que já tenham uma situação financeira grande, pessoas que não têm nada, né? Elas, como nós, carecemos dessa presença, né? E lá eu vivia isso. Se eu te contar que na minha igreja, todo sábado, de madrugada, a gente subiu o monte, o Kennesaw Mountain. É o último monte, é o monte onde o norte venceu o sul na Guerra Civil. Eu morava nessa rua. É um lugar histórico. Então eu aproveitei e todo sábado, 4 da manhã, 4h30, eu subia com um grupo grande para o monte. E lá eu tinha pessoas que trabalhavam limpando casa, como eu tinha advogados, como eu tinha CEO de companhia, subindo o monte comigo. Então eu pude vivenciar isso. Quando você consegue conectar com a essência do evangelho, e qual é essa essência? Todos foram destituídos da glória de Deus. Se você levar essa proposta de reconectar pessoas à glória de Deus, independe da classe social, Deus vai fazer o mistério acontecer, o milagre vai acontecer.